Salmo 133, do verso 1 e 2, está escrito assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidade. Verso 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Amém, igreja? Podeis se assentar, por favor? Graças a Deus. Meus amados, respeitando o raciocínio do tema que nos foi dado, somos um, para falarmos a respeito de unidade, eu quero fazer uso do Salmo de número 133, que é enfático nessa questão da unidade. Eu quero então compartilhar a mensagem de Deus com a igreja, baseado no tema a unidade da igreja, representada nas vestes de Arão. Vocês podem dizer comigo no 3, 1, 2, 3, a unidade da igreja, representada nas vestes de Arão. Mais uma vez, com fé, 1, 2, 3, a unidade da igreja, representada nas vestes de Arão. Amém, Jesus? Então vamos lá, meus queridos, vamos entender o que o salmista, aqui no Salmo de número 133, quando ele começa dizendo que é bom e que é suave que os irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, viva em união, em unidade. Quando a igreja, o corpo de Cristo, vive em união, em unidade, a unidade na igreja é o reflexo da unidade do céu. O céu é um lugar de unidade, o céu é um lugar de harmonia, o céu é um lugar de paz, representado na pessoa do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todas as vezes que a igreja, ela está vivendo e convivendo em união e em unidade, ela está sendo o reflexo do lugar prazeroso, glorioso, que é a atmosfera do céu. Interessante que o salmista, para ilustrar melhor a questão, a preciosidade, a importância da unidade, ele vai fazer uma comparação com o processo ou o procedimento da unção sacerdotal sobre Arão, da unção sacerdotal sobre a linhagem de Arão. Ele vai falar sobre o óleo precioso. No início da mensagem, eu preciso fazer uma observação a respeito desse óleo precioso. O salmista está fazendo menção à pessoa do Espírito Santo, a preciosidade da pessoa do Espírito Santo, porque nós sabemos que a riqueza da igreja é a pessoa do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é apenas uma reunião social, mas a igreja com a presença do Espírito Santo é um organismo vivo, espiritual, ligado com os céus. Aleluia! Porque é o Espírito Santo que renova a igreja, é o Espírito Santo que aviva a igreja, é o Espírito Santo que traz essa atmosfera cativante, gloriosa, diferenciada, que você não experimenta no mundo lá fora, mas só aqui, porque o Espírito Santo traz a presença do céu sobre a atmosfera da terra. Então ele vai falar sobre esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele atuou também ali no início da criação, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma, que a terra era vazia, o Espírito estava pairando sobre a face das águas. Sabe por quê?
na medida em que Deus começa a utilizar a sua palavra para criar tudo e todas as coisas, o Espírito Santo então começa a trabalhar e interagir na obra da criação. O Espírito Santo é aquele que preenche aquilo que é vazio. O Espírito Santo é aquele que traz forma para aquilo que está uniforme. Ele é o Espírito que atuou ali em Ezequiel, no vale de ossos secos, quando Deus disse para o profeta: profetiza para que o Espírito venha, e o Espírito sopre sobre esses ossos. É um Espírito que traz vida, que traz restauração, que coloca as coisas no lugar. É por isso que eu me lembro que há 22 anos atrás, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu tinha um vazio na alma, que eu achava que eram as drogas que ia preencher, e isso me custou 10 anos da minha vida. Mas quando o Espírito de Deus passou a habitar dentro de mim, aí então eu senti um preenchimento indescritível. Eu senti o quanto o ser humano sem Deus é nada na vida, porque Ele é Espírito que traz forma e que preenche aquilo que está vazio. E eu já quero começar dizendo para mim e para você, para todos que aqui estão, esse Espírito está operando aqui desde o início dessa conferência. Ele já fez muita coisa e ainda há de fazer, e o lugar especial que Ele vai trabalhar é dentro de nós. É um Espírito que trabalha de dentro para fora. Aleluia! O Espírito Santo é a preciosidade da igreja. Mas ele vai falar que o Espírito, o óleo precioso, ele desce sobre a cabeça. A cabeça aqui faz referência a Cristo, que é o cabeça da igreja. Este nós vamos falar na parte final, na conclusão da mensagem. Ele vai dizer que o óleo desce também sobre a barba. E barba na Bíblia representa maturidade. Ele está dizendo que o Espírito Santo é aquele que leva a igreja à maturidade cristã, porque ele é um Espírito de unidade, é um Espírito que capacita a gente a viver em um só propósito, em um só objetivo, independente das nossas diferenças, independente das nossas diversidades. É um Espírito que nos convence a entender que nós somos membros interligados de um corpo cujo cabeça é Cristo. E quando cada um de nós fazemos a nossa parte como igreja, como membro do corpo, esse corpo ele vai crescendo, ele vai sendo construído, edificado, de maneira que o cabeça, que é Cristo, ele vai aparecendo mais e mais, a natureza de Deus vai sendo revelada mais e mais, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aleluia! Maturidade cristã é a igreja que não é levada, é a igreja que não é menino levada em volta por ventos de doutrinas. É a igreja que cresce na palavra, é madura na palavra. Ela até começa tomando leite espiritual, mas não demora muito, ela começa a se alimentar de um alimento sólido, porque tem como objetivo revelar a semelhança da estatura de Cristo, tem como objetivo ser regenerada, trabalhada, aperfeiçoada à semelhança da estatura de varão perfeito, Cristo Jesus. É a igreja levada à maturidade cristã. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é espírito de maturidade. Paulo já dizia: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, mas logo que deixei, que passei a ser homem, maturidade, eu deixei então as coisas de menino. Aleluia! As coisas de menino atrapalham o melhor de Deus na nossa vida. As coisas de menino atrapalham a plenitude do plano de Deus na nossa vida. Deus, por esse tempo, está chamando a igreja dele à maturidade cristã, porque a maturidade vai nos levar a níveis maiores em Deus, como igreja, como
como o reino do Senhor e viveremos coisas novas, aleluia, que Ele tem para nós. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas é interessante notar, meus irmãos, que Arão, que o salmista vai dizer, que o processo da unção sobre Arão também vai ser derramado sobre a orla das suas vestes. Ou seja, ele está falando de um óleo da unção que começa lá do alto da cabeça, pastor Fabiano, e vai até os calcanhares, a orla das vestes de Arão. E aqui eu preciso que vocês redobrem a sua atenção, por favor, para que eu possa desenvolver o propósito da mensagem. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Arão, seus filhos, sua linhagem foram escolhidos para serem sacerdotes, representantes de Deus diante do povo. Sendo assim, foi dado a Moisés fazer com eles um procedimento, um processo de unção. E esse processo de unção, para que ele pudesse acontecer, Arão tinha que vestir uma indumentária sacerdotal, uma roupa de sacerdote. Esta roupa, ela era constituída por pelo menos 6 peças. Esta roupa sacerdotal, ela era constituída por pelo menos 6 peças, e são baseados nessas 6 peças que eu preciso desenvolver a mensagem ao coração da igreja. Por isso, eu falo da primeira peça que vinha sobre a cabeça de Arão. Era uma espécie de touca sagrada, conhecida como mitra ou turbante, feita de linho fino, e sobre essa touca, na região da testa de Arão, e uma lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor. Preste atenção aqui, exatamente na região da consciência de Arão, estava escrito santidade ao Senhor. É a igreja que é unânime em reconhecer que o padrão de vida que Deus estabeleceu para o seu povo é um padrão de santidade. Em Hebreus, a Bíblia vai dizer: segui a paz com todos, unidade e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também o apóstolo Pedro vai escrever dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Santidade ao Senhor. Ser santo é ser separado por Deus, é ser separado para Deus, separado de tudo aquilo que possa corromper ou macular a nossa comunhão com Deus. Esse é o propósito. Isaías, o profeta Isaías vai dizer: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso assombro, e seja Ele o vosso temor. Aleluia. Santidade ao Senhor. É a igreja que Deus separa. A palavra igreja no grego significa ser tirados para fora do mundo, separados para Deus. O mundo tem uma cultura corrompida, decaída, degradante, mas o povo de Deus vive uma cultura que é contra a cultura da terra. A cultura do povo de Deus vem do céu, vem do céu. Aleluia. Eu me lembro de Jeremias no capítulo 1 e no verso 5, pastor Marcelo, quando Deus está chamando o jovem Jeremias, ele vai explicar para aquele jovem que não estava entendendo muita coisa, e Deus vai dizer: olha aqui, Jeremias, antes mesmo de você ser formado no ventre, eu te conheci. Antes de você sair da madre, eu te santifiquei, eu te separei, e as nações eu te dei por profeta. Olha só quanto profeta tem que levanta a tua mão. Sabe por quê? Em feriado de carnaval, pastor Marcelo, nós estamos reunidos aqui porque nós somos embaixadores do reino de Deus, sem muita palavra, mas só quando nós entramos por aquela porta para dentro, o mundo lá fora tem que reconhecer: existe um reino sobre esta terra representado por profeta. Aleluia. Oh, glória. Olha isso daqui. A segunda peça da indumentária sacerdotal de Arão era chamado peitoral, uma espécie
de bolsa, formato quadrado, pendurado no peito do sumo sacerdote por um cordão. Continha 4 fileiras de pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel diante de Deus. Sabe que isso nos fala, pastor Silvio? O quanto Deus sempre quis separar uma geração para Ele sobre essa terra. Se você olhar nos primórdios da raça humana, Deus fica muito triste com a linhagem de Caim, que vai virar maléfica, vai culminar na questão do dilúvio. Deus fica muito triste com a torre de Babel, que queria ser independente da vida e comunhão com Deus. Mas Deus sempre fez questão de levantar um povo que é propriedade particular, exclusiva dele e para ele. Se tem um versículo em Cantares, dentre muitos outros, que é lindo, que expressa o coração romântico de Deus, é quando a Sulamita vai dizer para Salomão: eu sou teu e tu és meu. É assim, quando Deus está sentado lá no trono, em um feriado de carnaval, olhando para uma reunião como essa, se alguém chegar para ele e perguntar: Senhor, o que está acontecendo lá embaixo? Ele vai dizer apaixonadamente: aquele povo é meu e eu sou daquele povo. Oh glória, aleluia. Então Deus dono de tudo que há sobre a terra, de toda geração que passa, Ele vai escolher alguém para dar início à obra da redenção e defender para Ele uma geração. E defender para Ele ao longo da história da humanidade, gerações de piedosos, pessoas separadas, consagradas, para viverem seus propósitos. Então Ele começa com Abraão. E Abraão ele vai para Isaac, Jacó, de Jacó os 12 filhos, e dos 12 filhos, a primeira nação eleita por Deus sobre a terra, a nação de Israel. Então quando Arão entra, o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, só ele poderia entrar depois da cortina, da segunda cortina. Deus olha para o peito dele, e Deus vê o povo dele sendo representado. E Deus fica todo feliz, que eu faço questão de imaginar que Deus abre um sorrisão lá no trono e fala: é meu povo, aleluia, o glória é meu povo. Mas a história bíblica anda, e nós sabemos que os homens se corrompem, os reis se corrompem, a época da monarquia frustra Deus, a maioria dos reis se corromperam. A gente termina o Antigo Testamento com Deus em silêncio por 400 anos. Seu povo afastado, desviado dos seus planos e caminhos. Mas a gente inicia a época da graça com um pregador bem brabo, chamado João Batista, e dizendo assim: arrependam-se, porque é chegado até vocês o reino dos céus. É o mesmo que dizer arrependam-se, porque tem um Deus dos céus querendo juntar uma geração para Ele sobre a terra. E as pessoas começam a se batizar, e as pessoas começam a se entregar, e a graça entra, e a igreja é fundada, e a história anda. E hoje nós estamos aqui, reunidos numa conferência, mas lá fora tem uma geração se perdendo. Tem uma geração sendo destruída. Na minha época, um dos jovens que andava comigo, com 16 anos de idade, morreu com tiros no peito, numa festa de carnaval. Um jovem, coisa mais linda, não chegou nem à maioridade. Esse mundo aí fora, uma geração se perde. Mas aqui dentro, em Pedro, pastor Adriana, em 1 Pedro, capítulo 2, e no verso 9, está falando de mim e de você. Está falando da minha casa e da sua casa, porque está escrito lá: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes
virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, o que eu vou falar não é conjectura, meu pastor. O que eu vou falar é o Espírito de Deus, trazendo o sentimento de Deus para nós aqui. Não tenha dúvida que Deus nos céus esta manhã está muito feliz. Quando me vê aqui, vê você aqui, Ele sabe de onde nos tirou. Ele sabe que nos tirou muitas das vezes da sepultura, do poder das drogas, da sarjeta, das garras do diabo, para que hoje a gente pudesse aqui estar celebrando a grandeza dEle, a majestade dEle, o senhorio dEle, e anunciando entre céus e terra que há uma geração eleita sobre este lugar. Aleluia! Não desperdice sua vida, não desperdice o seu tempo. Um dos pontos de maturidade que nos traz sabedoria é quando aprendemos a não mais desperdiçar a vida errando, mas aproveitá-la 100% consagrado aos planos de Deus. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu existo? Por que é que todos nós temos dons, talentos e aptidões? É porque tem um Deus nos céus que tem planos em nós e através de nós. Aleluia! Seu nascimento não foi um engano, seu nascimento foi uma permissão de Deus, porque Deus tem planos maravilhosos sobre as nossas vidas. Ele tem coisas grandes, o pensamento dele são mais altos do que os nossos pensamentos. O salmista já dizia: não tem como contar os pensamentos do Senhor. O Jó, passando por aflição, ele vai dizer: bem sei eu que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu tenho uma palavra profética para entregar. Eu me lembro, pastor Marcelo, que eu cheguei na igreja, um jovem solteiro, cheio de expectativas e sonhos, e todas as vezes que eu sentava para ouvir a pregação, eu entendia: Deus tem promessas na minha vida, Deus vai mudar a minha história. E conforme o tempo ia passando, Deus ia fazendo coisas novas na minha vida e na minha história. E é por isso que hoje eu sou uma família constituída e um ministério pastoral a serviço do reino. Então lá vai aqui a profecia: o tempo na presença de Deus e diante da ministração da palavra dele não é desperdício, é investimento. Daqui um certo tempo, 5 anos, 10 anos ou menos, você vai ver, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Você vai viver o que ainda não viveu. É assim, é assim. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Que beleza ali a senhorinha com o rosto todo feliz, me ouvindo pregar. Não sabe o quanto para mim isso é uma felicidade. Porque um dia estava jogado na sarjeta, esquecido nas drogas e desacreditado. É que vocês não sabem, mas eu tinha complexo de inferioridade. Não conseguia aproximar de um círculo de roda de pessoas conversando, porque eu me sentia inferior em tudo. Mas como o Espírito Santo se apodera, até golpe de karatê hoje eu consigo dar. Aleluia! E ver uma senhora toda sorridente, ouvindo a palavra de Deus, para mim, irmão, é maravilhoso. Esse é o Deus que muda. Aleluia! A terceira peça das vestes de Arão era o cinto, feito de linho fino trançado, ouro, púrpura, carmesim e pano azul. A roupa era toda de obra de bordador, coisa de primeira, de excelência, que era para glorificar a Deus. Esse cinto, ele era feito para afirmar e sustentar a roupagem que vinha sobre o corpo de Arão. Esse cinto fala da igreja que é firmada na verdade. Efésios capítulo 6, verso 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A igreja não está sendo edificada na história de carochinha. A igreja não está sendo edificada em conto de fábulas.
A igreja não está sendo edificada em líderes heréticos que viveram, morreram, foram sepultados e não voltaram. A igreja está sendo edificada na verdade personificada, que é a pessoa de Cristo, o único que pôde bater no peito e dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aquele que João, ao descrever ele, que no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele vai dizer: o verbo se manifestou, veio, habitou entre nós, se fez carne, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A igreja está sendo edificada sobre a verdade. Não é a verdade relativa, não é a verdade subjetiva, é a verdade absoluta que está sobre tudo e sobre todos. É por isso que Jesus, apontando para ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque a igreja está sendo firmada na verdade. Aleluia. É na verdade. Fica firme naquele que te chamou. Diga para a pessoa que está do teu lado: fica firme naquele que te chamou. Você não foi chamado por religião ou por religiosidade. Quem te chamou é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Meus irmãos, eu me conhecia. Jamais a religião poderia me convencer, jamais. No mundo das drogas, pastor Marcelo, loucão, pirado de tudo, meu pastor. É só a verdade para mudar uma pessoa. É só aquele que transforma de dentro para fora, que convence, que através do Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a verdade, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo vai dizer: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus vai orar e vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh glória, não precisa ter dúvida de quem te chamou. Ele é a verdade, ele é a rocha maciça, e se a sua casa estiver sobre ele, pode enfrentar ventos, tempestade, como a minha casa recentemente enfrentou. Uma enfermidade como essa, passa 1000 pensamentos na cabeça, uma moça nova, filhos para criar, ministério para desenvolver. E eu pedi a Deus, eles não sabiam disso, estou falando agora: deixa a moça viver, Senhor, porque nós temos uma história para desenvolver para o Senhor. Mas quando você tem uma casa firmada na rocha, você enfrenta a tempestade, você enfrenta dificuldades, você enfrenta barreiras. Foi por isso que o salmista disse: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Em todo tempo a gente sentia Deus, sente Deus amparando, cuidando, fortalecendo e nos ajudando a transpor barreiras e montes. Eu quero que você levante a sua mão. Eu vou profetizar: louvado seja o nome do Senhor. Todo o seu pacote de história que você hoje coloca diante de Deus, sua casa, seu ministério, sua família, seus sonhos, seus projetos, seus futuros, estão firmados sobre a verdade, que é a rocha absoluta. Pode vir dias maus, pode vir lutas, pode vir dias difíceis, mas vocês vão prevalecer, porque quem é que vence o mundo, senão aquele que é nascido de Deus? E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Fique firme na verdade, porque a vitória é garantida sobre todas estas coisas. Somos mais do que vencedores. Aleluia. Que bom, né? Saber que nós estamos na verdade. Porque as coisas estão ficando difíceis a cada dia, Rodrigo. Jesus está às portas para voltar. Imagina o desespero da alma de uma pessoa que não tem esperança. Agora, imagine aquele que os discípulos
Quando ele estava voltando para o céu, chegou preocupado. Mas para onde é que o senhor vai, que a gente não pode ir junto? Para onde eu vou agora, vocês não poderão ir. Mas depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aquele que nos dá esperança nele, de que nós estamos salvaguardados nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Assim que a minha esposa foi acometida dessa enfermidade, ela ganhou um livro. Debaixo das asas do Altíssimo. É porque o Espírito Santo, ele usa as pessoas. Vocês sabem que Deus, quando quer falar, tudo fala. Quando Deus quer falar, tudo fala, ele usa. Para dizer que quando você está debaixo das asas do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque nós estamos salvaguardados na verdade, que é Cristo Jesus. Irmãos, uma outra roupagem, uma outra peça, que vinha sobre o corpo de Arão, e essa tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui também, porque eu quero dizer que a igreja é unânime em reconhecer cada um desses princípios que eu estou expressando aqui. São princípios bíblicos, é doutrina bíblica, é a sã doutrina. Uma outra roupagem era o éfode, uma espécie de avental sagrado, amarrado nas costas ou colete, feito de obra de bordador, coisa de excelência, e que representava, sabe o quê? A majestade de Deus. Se tem algo que alegra o coração de Deus, é quando alguém reconhece que Ele é majestoso, Ele é soberano, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O salmista disse no Salmo 103:19, que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo e sobre todos. De anos em anos, irmãos, a gente vai ver os reinos daqui até da terra, os homens subirem a rampa e entregarem a faixa um para o outro. Mas aquele que está assentado no trono, ele nunca, jamais, você vai ver ele entregar o seu domínio para outrem, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores, aleluia. Ele é majestoso, pastor Paulo, ele é majestoso, o povo de Deus. O salmista Davi, quando na ocasião que estava arrecadando as ofertas para a construção do templo, cujo qual ele transferiu para o seu filho Salomão, ele ficou tão feliz, porque o povo estava reconhecendo que Deus era digno de um templo maravilhoso, de um santuário maravilhoso. Então, para louvar a Deus, ele vai dizer: tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Oh, aleluia. Você não está reunido aqui para louvar o Zé Ninguém. Você está reunido aqui para louvar aquele que é criador de tudo e de todas as coisas. Quer reconheçam ou não, Ele é Deus e não há outro fora dEle. Só Ele é Senhor. Aleluia. Profeta Isaías, quando entrou no templo, teve uma visão. No ano em que morreu o rei Uzias, ele disse que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele percebeu que a roupagem do Senhor, a orla das suas vestes, cobriam todo o espaço do templo, governo absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele percebeu também que diante dele havia seres diferenciados, chamados serafins, seres criados seres que foram criados que ardiam em brasas e fogo, e diante da face do Todo-Poderoso, eles batiam suas asas, com 2 cobriam o rosto, com outras 2 os pés, e com 2 voavam e diziam uns para os outros que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é Senhor dos exércitos, e toda a terra, céus, terra, flora, fauna, tudo quanto há, revelam a glória de Deus. Ele é majestoso. Ele é Senhor absoluto. O profeta Isaías, pastor Marcelo, profeta messiânico, pastor Fabiano, empolgado por profetizar o ministério vindouro de Cristo, ele vai dizer:
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e do incremento deste principado da paz não haverá fim. Ele é Senhor, governante, supremo, majestoso, sobre tudo e sobre todos. É por isso que a Bíblia diz: todo ser que respira, louvem ao Senhor. E o governo desse Deus, pastor Marcelo, é teocrático, porque habita dentro de nós. Cristo em vós, esperança da glória. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Muitos são governados por ídolos do coração nesse mundo aí fora, mas tem um povo nessa terra, reunido nesta manhã, aqui na Igreja Cristã Bíblica, que é governado no trono do seu coração, pelo senhorio de Cristo. Só o Senhor é Deus. Debaixo do éfode, vinha o manto azul. É a penúltima peça. A bem na verdade, quase que a penúltima. O manto azul, ele aponta para aquilo que é celestial. Era um azul celeste. Fala da igreja que vai morar no céu. Oh, coisa boa, hein? Fala da igreja que tem a sua esperança voltada para o céu. Colossenses capítulo 3 vai dizer: pois se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto, e não as coisas que são da terra. Pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Porque a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Fala da igreja, ensinada lá no ministério de Cristo, quando ele disse: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fala da igreja que é peregrina, a igreja que tem, a igreja que possui, mas ela não coloca o coração no que tem e nem no que possui, porque ela sabe que só está usando desse mundo entre aspas, de maneira passageira. É a igreja peregrina, é a igreja que Jesus, antes de ser assunto aos céus, para acalmar o coração dos discípulos, ele vai dizer em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei novamente e vos levarei para que estejam comigo aonde eu estiver. Aleluia! É a igreja que tem a esperança no céu, na eternidade. É a igreja que os tesouros dela estão nos céus e não na terra. É a igreja que a Bíblia diz que Abraão, sendo chamado para andar com Deus, mesmo não sabendo para onde ia, ele viveu como peregrino em cabanas e cabanas com seus filhos Isaque e Jacó, porque ele esperava a cidade que tem fundamento, qual construtor e artífice é Deus. Aleluia, é a igreja que vive na terra, mas tem a esperança no céu. É a igreja que está no mundo, mas não é do mundo. Aleluia, é a igreja cujo Paulo vai escrever em Filipenses, mas nós esperamos a cidade, aleluia, que nos está preparada, aquela cujo construtor é Deus. É a igreja que o apóstolo João, quando foi arrebatado na ilha de Patmos para escrever Apocalipse, ele vai dizer em Apocalipse 21, aleluia, e mostrou-me, e eu vi que os primeiros céus e a primeira terra haviam se passado, estabeleceu-se novos céus e nova terra, e o mar já não existe. E eu, João, olhei e vi a cidade santa, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, adereçada e ataviada como uma noiva para o seu marido. É a igreja que tem esperança na eternidade. É a igreja que tem esperança na glória. É a igreja do arrebatamento. É a igreja do reino dos céus. É a igreja que vai morar nos céus. É a igreja que está na terra de passagem, é peregrina, mas não coloca o coração nas coisas dessa terra, porque sabe que o que Deus tem para nós é na eternidade, no lugar de glória, de paz, de alegria, no Espírito Santo e de justiça, e lá não haverá lágrimas e nem choro algum. Aleluia. A igreja, aleluia, que vai morar no céu. A igreja que quando toma a Santa Ceia, ministra a vida eterna dentro dela, porque Jesus diz: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6. Irmãos, e uma outra peça, é uma sexta peça, para concluir, a vestimenta de Arão era o linho fino. O linho fino era a principal roupagem que vinha do pescoço até o calcanhar, por baixo de todas, feita de linho branco, fino, representava, apontava o ministério de Cristo. O ministério de Cristo. Eu peço a atenção de vocês, redobrado por gentileza. A igreja ela é herdeira do legado do ministério de Cristo. O próprio Jesus disse em João 14, na verdade eu digo, que aqueles que creem em mim, farão as obras que eu faço, e as farão maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E olha a unção que estava sobre o ministério de Cristo e que está sobre a igreja. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aleluia! A unção para pregar, levanta a mão para receber isso aqui. A unção para pregar boas novas está sobre a igreja. A sua história de vida, a sua família, a sua boca, as suas palavras fala para esse mundo. Ontem, meu filho dava uma saudação lá na vigília da igreja sede, e ele dizia, nem eu sabia disso, que os amigos dele monitoram ele quando ele faz coisa normal do ser humano, do jovem, e eles falam assim: olha Manassés, seu pai é pastor, hein? Olha Manassés, seu pai é pastor, hein? Irmãos, a nossa vida fala, a nossa vida evangelisma, a nossa história evangeliza, porque nós temos a autoridade de pregar as boas novas, anunciar a esse mundo aí fora que existe esperança, e essa esperança é Cristo, que pode curar, libertar, transformar e salvar o ser humano. Aí meu filho concluiu dizendo assim: isso é bom, eu peguei para mim, porque quando eles me chamarem para fazer alguma coisa errada, eu vou dizer não, porque o meu pai é pastor, e a bem na verdade, o meu pai é Cristo, Cristo é o meu pai e é o meu pastor, aleluia. A autoridade para pregar boa nova está sobre a igreja. Atos capítulo 10 verso 38, está escrito lá: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Levanta a mão para pegar. A igreja tem essa unção e essa autoridade para andar fazendo bem, porque o bem revela o caráter de Deus. A igreja tem essa unção e essa autoridade para andar curando. Às vezes uma palavra sua para alguém cura, às vezes um abraço seu para alguém cura, às vezes uma visita sua para alguém cura, às vezes uma atenção sua para alguém cura. Aleluia, porque Deus é com a igreja. O salmista já dizia: os reinos se abalam, os montes se transformam para os meios dos mares, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia. A igreja é portadora de esperança, de boas novas, de salvação. Aleluia. Tem uma palavra de vida, a igreja tem. Uma palavra de orientação a igreja tem. Uma palavra que pode evitar uma pessoa de sair do suicídio, a igreja tem.
Eu me lembro, quando eu trabalhava no disco oração de uma igreja, e de madrugada, alguém me ligou. Do outro lado da linha, a pessoa chorava, e não conseguia falar. Ela estava chorando compulsivamente. Eu tive que ser paciente para conseguir ouvir a pessoa falar. E quando de fato eu consegui ouvir ela falar, eu nunca mais esqueci disso. Era uma mulher. Ela me disse assim, ó, escuta, eu estou no terraço do meu prédio. Eu moro aqui na última parte de cima. Eu tenho tudo, tenho dinheiro, tenho tudo do bom e do melhor. Tudo que eu quiser eu tenho agora. Porém, eu daria tudo que eu tenho para ter um pouquinho de paz, porque eu estou pensando nesse exato momento em tirar a minha vida. Eu era um recém-chegado para Jesus, um jovem, sabe, com sentimento de impotência, sentimento de que quem sou eu para resolver alguma coisa? É claro que a gente sempre está nessa dependência de Deus, mas o que eu quero que vocês entendam é que aquela demanda, eu recém-chegado para Cristo, pesou sobre mim, mas eu lembro que o Espírito Santo colocava palavras na minha boca, e eu ia passando para aquela pessoa, eu vou dizer uma coisa para você, você quer ser feliz por exercer um ministério? É ministério, irmão, que quando a gente sabe que uma vida não se matou porque ouviu as boas novas, uma vida não se entregou ao suicídio, não fez a vontade do diabo porque acreditou na palavra de esperança que está sobre a nossa boca. Levanta a mão assim, existe autoridade sobre a igreja para expulsar demônios, para curar enfermos, para falar novas línguas. Em nome de Jesus, nós temos autoridade delegada do céu sobre a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu vou concluir. Fala para a pessoa que está do teu lado assim. Agora ele vai concluir. Pergunta a pessoa, você acha que está demorando? Você acha que está demorando, Fabiano? Tá não, né? Que bênção, não? Ó, melhor bebida que tem água. Né, irmão? Saúde. Então vamos lá. Tem uma sétima peça. Só que essa sétima peça não pertence a Arão. Não pertence a Arão. Porque Arão, ainda que ele era de Deus separado, mas era um ser humano limitado como eu e você. Sujeito a falhas, erros e pecados. Por isso que quando ele entrava no santuário uma vez ao ano, para oferecer sacrifício pelo povo, ele oferecia para ele próprio também. Porque ele também era pecador. E todos os anos, ele tinha que voltar lá e se apresentar. Quando ele faleceu, sua linhagem deu continuidade. E isso perdurou por muito tempo no Antigo Testamento. Mas nunca aperfeiçoou de vez o relacionamento e a consciência espiritual do homem, do ser humano, perante Deus. Mas veio um. Esse um vai aparecer ali na introdução da graça. Quando João Batista, aquele que eu falei para vocês que era brabo, estava batizando, ele era carinhoso para falar com as pessoas, ele chamava de raça de víbora. Ele era carinhoso. Eu acho que na igreja dele só tinha meia dúzia, ninguém mais ia. Era o pastor brabo. E batizando, de repente ele para e olha. O que foi, João? Está vindo um ali. Mais uma cobra? Não, isso aí não. Esse aí é o cordeiro. Esse é o cordeiro de Deus. Esse é diferente de Arão. Esse daí o diabo vai lutar contra ele lá no deserto para tentar fazer ele pecar. Vai oferecer pão e vai dizer, você está com fome? Transforma essa pedra em pão. E ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Porque o nosso compromisso, antes de atender a necessidade, é primeiro obedecer a palavra de Deus. E ele vai investir mais uma vez e vai dizer, então lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que os anjos vão segurar. E ele então vai responder, mas está escrito também que eu não devo tentar Deus. Não é porque Deus me guarda, Deus cuida de mim, que eu vou sair por aí fazendo coisas sem pensar, sem colocar Deus na frente. Então não vou pular não. E ele então vai pegar e vai mostrar todos os reinos e a glória do mundo. Tudo aquilo que cativa a natureza humana. Cobiça dos olhos,
cobiça da carne, soberba da vida. E vai dizer, está vendo aí? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lembrou desse dia, da conferência. Lembrou que muitos estariam se prostrando e adorando o diabo. Mas como ele tinha um povo para cuidar, ele disse, para trás de mim, Satanás. Somente a Deus, oh aleluia, adorarás. E só a Ele prestarás culto. É por isso que o escritor aos Hebreus vai poder escrever e dizer, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, temos um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Oh, aleluia. Esse veio para resolver mesmo. É por isso que quando ele vai para a via da crucificação, que quando na sexta-feira, entre as 3 e 4 da tarde, ele vai gritar, está consumado, teletestai, o que ele vai dizer, está consumado, concluído, eu fiz, eu cumpri o que o Pai me enviou para cumprir. A Bíblia diz que as pedras elas vão tremer, os céus vão ficar em turvos, e o véu do templo, aquele que o sumo sacerdote Arão tinha que passar, toda vez ao ano entrar lá, voltar de novo, tinha campainha nele, porque para o povo ouvir que ele estava vivo, porque se ele não tivesse santificado, ele morria lá na frente de Deus. O véu vai se rasgar de alto a baixo, porque a misericórdia vem do alto para baixo. Deus salva do alto para baixo. Por isso que quem está embaixo é nada sem aquele que está em cima. É por isso que o homem que é de baixo é nada só sem aquele que está em cima e que é Deus. E o véu vai se rasgar. E quando o véu se rasga, o escritor aos Hebreus mais uma vez pode escrever dizendo, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, isto é, não desta criação, não feito de mãos, nem por sangue de bodes e nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Aleluia, entrou uma vez no santuário, Rodrigo, e efetuou uma eterna redenção. Aleluia, estabeleceu no Calvário a vitória da igreja. No Calvário ele venceu a morte, no Calvário ele venceu o diabo, no Calvário ele venceu o inferno, no Calvário ele venceu o pecado, no Calvário ele venceu o mundo. É por isso que a Bíblia diz, ó morte, aonde está a morte, o teu aguilhão, ó inferno, aonde está inferno, a tua vitória, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eita Jesus, pastor, mas tem um detalhe, pastor. Ele morreu na sexta, foram lá e sepultaram ele, José de Arimateia, sepultaram ele, colocaram a pedra na frente, ele ficou lá. Mas você está esquecendo que no domingo pela manhã, Maria Madalena e as outras Maria foram lá com unguento para ungir o sepulcro. Quando chegou lá, tinha anjos do céu avisando, tá aqui, mas não, porque vocês procuram entre mortos aquele que vive, não está mais aqui, porque ressuscitou. Puxa vida. Fala para as pessoas que estão do teu lado, toma uma aguinha para você ficar calmo. Toma uma aguinha para ficar calmo. Posso pedir para a igreja ficar em pé? A igreja em pé, por favor. De sorte que haja em vós, né?
mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pastor Paulo, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação, pastor Adriano, ser igual a Deus. Ele arrancou, sabe? Aquela roupagem de glória, arrancou. E se fez servo, a semelhança de homem. E achado em forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas pode ficar tranquilo, tá? Que ele é aquele que quando ressuscitou, ele disse: eis que estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. E nele há perdão absoluto, nele há renovação, nele há esperança, nele há futuro, nele há paz entre Deus e o homem, nele há alegria, nele há gozo, nele há prazer celestial. Oh, glória a Deus. Nele há livre acesso. Por isso que nós estamos aqui, sentindo a face do Todo-Poderoso. Não precisa mais, né, pastor, ficar limitado. Quando Moisés foi até o monte, e Deus desceu lá sobre o monte, fazendo barulho, tremendo tudo, todo mundo ficou assustado. Hoje não, hoje nós temos João que escreveu que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Hoje nós temos Hebreus que escreveu que o véu se rasgou e o caminho foi aberto, aleluia, para que a gente chegue perante o trono da graça. Então eu vou fazer uma oração e vou entregar para o meu pastor Marcelo. Eu não sou bobo, sabe, irmão? Eu tenho um planejamento na vida. E quando o meu bispo lá mandar eu ir embora, lá da igreja, eu corro para cá. Entendeu? Você tem que, né? Você tem que ter seguros, né, na vida. Estou brincando, viu? Mas a consideração é muito grande, pastor. Deus sabe que abaixo de Deus, eu tenho o meu líder lá, que eu respeito muito. Mas eu vejo o pastor Marcelo com a pastora Adriana como nossa liderança. Por isso que eu vou entregar o microfone para o senhor não ficar bravo comigo. Mas vamos lá. Eu quero fazer uma oração essa manhã. Vamos aproveitar que o caminho foi aberto, né? Nós temos acesso agora direto ao Pai. E em Hebreus está escrito que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos o quê? Ajudados, hein, pastor? Em tempo oportuno. Quero pedir, pastor Marcelo, essa manhã, que Deus, Ele venha, eu quero aquela palavra, ajudados em tempo oportuno, eu quero colocar como renovados em tempo oportuno. Então eu vou fazer uma oração, sabe? E falar: Deus, contempla a igreja do Senhor, e eu quero que o Senhor continue trazendo sobre a igreja uma unção nova, algo novo. O Senhor continue renovando a sua igreja, porque eu sei que a parte mais prazerosa da vida cristã é andar com Deus, é sentir Deus, é viver essa atmosfera gloriosa da presença dEle. Então eu convido você a colocar a mão no seu coração e a orar comigo por alguns minutos. Eu quero chamar aqui a minha esposa e o meu filho rapidamente, com a permissão do pastor. Vai orar junto comigo aqui, por favor? Suba devagarzinho. Ajuda a mamãe aí, Manassés. Ore alguns minutos no sentido de entrar lá dentro, tá bom? Lá dentro do trono agora. Por favor, é você e Deus agora, tá bom? Leve a sério esse momento. Eu já estou entregando o microfone. Só preciso fazer isso que está no meu coração. Leve a sério esse momento. Vamos começar a entrar lá no trono, tá bom? Poderoso Deus, em nome de Jesus, poderoso Deus, em nome de Jesus, poderoso Deus. Eis aqui a igreja do Senhor. Eu sei que é parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ó Deus, é um corpo só, fracionado em várias denominações genuínas, como essa, Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que nessa manhã de domingo, o Senhor venha renovar, o Senhor venha, Senhor Deus, trazer uma unção diferenciada.
Venha trazer, Senhor Deus, uma atmosfera vivenciada. Obrigado pelo que o Senhor já começou a fazer, através de todos que já ministraram até aqui, homens e mulheres de Deus, honrados por Ti. Mas eu quero nessa oportunidade pedir ao Senhor, que esse óleo, ó Deus, óleo da unção sacerdotal, venha sendo derramado sobre a igreja nesta manhã. Venha sendo derramado desde o alto da cabeça à planta dos pés, sobre cada família que aqui está, desde o neném no ventre até o mais ancião. Eles recebam dessa glória, recebam desse óleo, recebam dessa unção, recebam dessa atmosfera, recebam dessa glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Ah, Senhor, escancara os céus sobre este lugar, toca, renova, aviva, ó Deus Todo-Poderoso. O Senhor, ó Pai, está sendo celebrado aqui, neste lugar. O Senhor abriu o caminho, temos livre acesso pela obra de Cristo no Calvário. Ó Senhor, que essa unção, a unção conquistada no Calvário, pelo sacerdócio perfeito, venha invadir os nossos corações essa manhã, Senhor. Continua orando, por favor, continua orando. Sim, Espírito Santo de Deus, na mesma fé, ó Pai, nós clamamos sobre a vida do Teu povo, ó Pai amado, que o Senhor venha visitar de maneira especial a cada coração, ó Pai amado. Nós somos a igreja do Senhor, ó Pai querido, e cada um de nós somos filhos amados, ó Deus. Em nome de Jesus, renova, Senhor, a comunhão mais e mais, ó Deus, a misericórdia, a graça, a bondade, e que o fruto do Espírito seja notórios nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, como instrumento de salvação para muitas vidas, ó Pai, que muitas das vezes tem pessoas aqui que não vai precisar nem abrir os seus lábios para falar, mas que a presença dessa vida, ó Pai, vai fazer a diferença, porque o Senhor está dentro dela, ó Pai. Em nome de Jesus, que todo tipo de batalha, de aflição que algum dos teus filhos tem passado, venha se reverter nessa manhã, Senhor, em alegria, em saber que o Senhor está conosco a cada instante. O Senhor não nos abandona, porque Tu és fiel, Tu és poderoso, Senhor. Gratidão, ó Pai, pela Tua presença viva nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero agradecer, viu? De coração mesmo, pela oportunidade, tá? De ter participado, de participar com vocês desse momento, de poder servir, né? A igreja, tá bom? Vou chamar aqui então o pastor Marcelo. Vocês podem aplaudir Jesus, porque ele é lindo, né? Ele merece.